E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo e tudo sobre os dois novos reforços que chegaram no São Paulo. Santiago Longo chegando do Belgrano e Jamal Lewis chegando da Inglaterra. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Falta menos de 1000 inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? A gente vai estar assistindo tudo sobre os reforços, vamos estar assistindo também um debate sobre o jogo de ontem e sobre a projeção do São Paulo para o restante da temporada. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai debater e comentar muito sobre os reforços, sobre o jogo de ontem, sobre a temporada. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Porque os clubes brasileiros são pouquíssimos transparentes, né? O Belgrano anunciou agora o empréstimo do Santi Longo, volante, para o São Paulo, né? Que é um dos jogadores que o São Paulo está contratando nesse último dia de janela. O outro é o Jamal Lewis, que o Tirone adora. Norte-irlandês, ambidestro. Então o Gingá que está convocado para a data fria. Tem que voltar para a Irlanda do Norte hoje mesmo. Então ele tem que o cara veio fazer inscrito, aqui. Nice to meet you, e volta, entendeu? O Belgrano, no post oficial, vale a pena ir no Instagram para ver ponto a ponto da contratação. Préstamo com cargo de $300 mil até 1 de 9 de 2024 até 29 de 8 de 2025. Monto variável, que é o causa de até 30 de 6 de 2005, de $200 mil. Opção de compra por 80%, linha a linha, valor por valor, porque aqui ninguém fala nada, você nunca sabe para onde vai. Então o Belgrano está fazendo um serviço aqui de utilidade pública. Então ficou mostrando quanto? $1 milhão até... Empréstimo de $300 mil até agosto do ano que vem. Então, um empréstimo de um ano, $300 mil. Barato. Opção de compra de 80% dos direitos por $1 milhão e 800 mil. Barato. Guardando as proporções, ele é um jogador, ele é o capitão do Belgrano, estava jogando contra o Atlético Paranaense. Não é o mesmo jogador, o que eu vou citar a comparação, é melhor do que ele, mas as características são semelhantes à do Aníbal Moreno. O tipo de volante, a idade, o tipo de jogo que ele faz, né? É um primeiro volante que o São Paulo não tinha. Eu não conheço. Desde a lesão do Pablo Maia. O Corinthians tentou contratar Corinthians, Cruzeiro e Vasco ano passado, final do ano passado, não rolou. Então, São Paulo conseguiu agora. Aqui, ó, o Carlos Colli fala. O irlandês eu não conheço também, mas... Norte. O Arnaldo conhece. Só o Arnaldo conhece aqui. Conheço, porque ele jogou no Newcastle, que eu acompanho. Ele jogou no Norte a maior parte do tempo. Jogou inclusive com o Gabriel Sara, do São Paulo. Fez ótima temporada. Aí foi contratado pelo Newcastle, que é o time, um dos novos ricos da Inglaterra. O Newcastle tem 500 jogadores. Não o aproveitou, emprestou para o Watford, da segunda divisão ano passado. Ele jogou a temporada toda no Watford. Não seria aproveitado o Newcastle nessa temporada, foi emprestado. Ele é mais defensivo ou ofensivo? Então, a característica principal dele é o apoio. Ele tem até a altura, o jeito, a passada, tipo a do Caio Paulista. Só que ele é um jogador estranho, porque ele de fato é ambidestro. Se você pegar qualquer vídeo, qualquer jogo, ele alterna a esquerda com a direita de uma forma que você não sabe se ele é destro. Esse é o ambidestro, né? Muitas vezes ele carrega com a direita, tal, não sei o que lá. Coração valente. Agora, na Inglaterra, você não se cria se você não marcar, né? Porque todo mundo joga com linha de 4. Você tem que marcar. Agora, o cara fala inglês. Jogava naqueles tapetinhos, aquela temperatura e tal. Se o Felipe Anderson está com a questão da adaptação, imagina em Fortaleza, com o Jamal Lewis. Maior setembro de calor da história do país. Exato. O Jamal vai se der. Puta, cara, legal pra tomar uma com ele. Setembro, parece que vai ser o maior. Quanta história. Mais 5 do que é normalmente. Um negócio histórico de calor em setembro. No país, do jeito que ele gosta. Muito bem, tá aí o Rafinha falando. Ele foi substituído no intervalo, por quê? Porque ele tomou um cartão, porque estava reclamando exatamente do que ele está falando aí. O lance confuso do primeiro gol do Fluminense, o bandeirinha assinala a falta, o juiz não apita e o Thiago Silva põe a mão na bola para cobrar uma falta que não foi apitada e aí sai o gol. Tudo bem que aconteceu um monte de coisa, né? Do passe de calcanhar do Ganso, teve inocência do Sabino, mas o fato é que o São Paulo perdeu.
E aí a impressão é que dá que a data FIFA chega em boa hora, ou não, Arnaldo? Sim, eu acho que por diversos aspectos. Essa questão da arbitragem, né, Tironi, eu acho que me chamou mais atenção a coletiva do Zubeldia sobre a arbitragem, sobre a reclamação, e ele falando que ele não vai mais reclamar, né? Ele não foi advertido. Porque ele se considera marcado e tudo mais. E falou, e aí a questão, ele repete o que o Rafinha falou, se o capitão pode falar, enfim. Acho que existe primeiro uma certa dúvida, né, entre os capitães e comandantes dos times sobre essa nova determinação. O ponto mais curioso é aquele jogo do Internacional com o Cruzeiro, em que o Internacional fica trocando o capitão. Agora é o Massini, agora é o Vessone, agora é o Tironi, porque estava todo mundo amarelado, né, para poder falar com o árbitro. O lance é isso que você explicou, né? O que origina o gol. Ele tinha dado a vantagem. O Thiago Silva não percebeu. Ele viu o bandeiro, pegou a bola com a mão e bateu a falta. Se o cara faz isso, pela regra, se o cara faz isso dentro da área, é pênalti, né? Dentro da área dele. Esse é o lance, tá aí o lance. Então o juiz não apita. Isso. E o Thiago Silva põe a mão na bola para parar a bola, para bater uma falta que não foi apitada. Exatamente. Isso, né? Foi isso que aconteceu. Enfim, arbitragem à parte... Ele põe a mão na bola é falta. Pois é. Assim, é claro que... O curioso... isso não é o... É uma filigrama, entendeu? É a filigrama, mas é a regra, né? E curioso, o VAR chama... Não é uma filigrama, é um erro, é um erro inacreditável, cara. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Parei, pô. No seguinte sentido. Não é. O São Paulo tomou o gol, isso é outra questão. Tudo bem, o time tá desatento, beleza, a gente pode discutir isso depois. Não, é que mas assim... tendo o VAR, o cara... Ele foi ao VAR? O assistente sinaliza. Ok, o árbitro... dá vantagem. Deixa rolar. O Thiago Silva pega a bola com a mão, parou. Não, claro, a regra é regra, isso não se discute. O que eu quero dizer que é choro, que devia ser anulado. Isso aí, cada um que faz a leitura que isso não significou que o São Paulo tomou o gol por causa disso, apesar da desatenção dos jogadores. Ninguém falou parou, e o cara vai lá e faz na origem do gol. Mas na época do VAR, o Caleri... o VAR que olha tudo, o Caleri envolvido. O Thiago Silva bate a falta. Pelo amor de Deus. E o árbitro, em questão... Aí que tá. Chega a ser cansativo, né? O árbitro em questão, ele não poderia ser escalado para esse jogo, né? O Paulo César Novelli. Sim, é o cara do árbitro lá do... O cara acabou de apitar o jogo Goiás e São Paulo em Goiânia, teve a confusão, ele expulsou o Zubeldia depois do jogo, quando todo mundo invadiu o campo. É o mesmo árbitro. O Zubeldia volta à disposição, tem o mesmo árbitro. O que o Zubeldia falou? Eu não vou nem olhar para a cara do árbitro, senão o cara vai me... Né? Então, a escala é ruim. A escala é ruim para esse jogo. Você tem N árbitros para apitar Fluminense e São Paulo. Não usa Novelli. Mas aí alguém precisa fazer o que o Bandeirinha fez, né? No São Paulo. Alguém precisa levantar. Mas São Paulo não faz nada. Assim, opa. São Paulo, nesse aspecto, intervalo entre jogos, escala de arbitragem, esquece. Tanto que, e aí, acho que o Zubeldia. Por isso que eu vou à coletiva do Zubeldia. Porque a comissão técnica, pelo que eu entendi, também vai tirar o pé. Então vai sobrar para os jogadores. Porque a direção não faz nada, né? Nessa situação toda. Direção não faz nada, há controvérsias, mas vamos nessa. Não, faz muito pouco, né? Não faz. Foi a CBF pedir a cabeça do Marcelo de Lima Henrique e depois que ele pediu pro Marcelo de Lima Henrique, não, uma arbitragem absurda, aliás. Pediu com razão. Mas pediu para não ter o Marcelo de Lima Henrique mais nos árbitros do São Paulo. A CBF disse, não vou fazer isso. Tá? Só que o cara ficou 6 jogos fora da escala. Coincidentemente, depois que o São Paulo foi à CBF pedir que o árbitro não apitasse mais jogos do São Paulo. Então, essa é uma questão que precisa colocar, porque senão aí fica... o São Paulo se movimenta assim, poderia fazer de outra forma, ok. Eu até entendo o que o Arnaldo está falando, de pedir que só árbitros melhores, os Hilton Pereiras da vida, tá faltando no jogo. Tá faltando, como a gente falou, ia fazer... Lembra que eu falei? O Hilton Pereira apitou São Paulo e Vitória, por pressão do Vitória. O Hilton Pereira podia ser o árbitro de São Paulo e Atlético e Fluminense e São Paulo. Não, vai essa turma aí, né? É só detalhe, né? E o São Paulo é um clube como o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e tudo mais. Eu acho interessante e acho que é correto
o São Paulo, do presidente, passando pelo técnico e pelos jogadores, não ficasse apoiando o sonho e a arbitragem quando perde um jogo de futebol. O que normalmente acontece no Brasil. Posto isso, acho que ontem ele tentou, Zubeldia, uma coisa diferente, que era o William Gomes, né, como Ferreirinha e o Lucas no meio, como muita gente estava pedindo no São Paulo para ter um time mais rápido. E funcionou no banco, né? Luciano no banco. Funcionou no início da partida. O William Gomes, mesmo tendo tomado já um catiripapo do Samuel Xavier na primeira, sido jurado lá, porque o moleque faz parte do aprendizado, é assim que acontece com o Estevão, tá, os caras. O Fluminense só tem jogador, né? O Fluminense joga dessa forma, na imposição também. Em relação à arbitragem, muito, né? São jogadores muito experientes. Acho que ele foi bem. Chutou uma bola na trave e tal, não sei o quê. E aí tem o gol. A partir do gol, o jogo muda e o Fluminense se acerta, né? O Zubeldia mexe 3 no intervalo. De novo, o São Paulo tem 20 minutos bons. De novo, o William Gomes quase faz o gol de empate. E aí o Mano, que tem feito um trabalho ótimo, mexe no time de uma forma que, por exemplo, o Diniz não faria. Tal. Ele tira o centroavante autor do gol, ganhando por 1-0 e põe todo mundo atrás, né? E aí equilibra o meio de campo e o Fluminense domina novamente o jogo. Eu acho que a questão agora, o São Paulo tem uma semana muito ruim em termos de resultados. Está tentando inscrever 2 jogadores hoje. E se o Flamengo não está conseguindo lidar com 3 frentes, o São Paulo não vai conseguir lidar com 3 frentes, certo? A questão é que o que fazer nessa parada para que a prioridade seja atendida. E para mim a prioridade é o jogo do Botafogo pela Libertadores. São mais 3 jogos fora na sequência. Atlético volta da Copa do Brasil, Cruzeiro confronto direto do Brasileiro, mesma posição, em Minas, e Botafogo. Então a temporada do São Paulo está meio linkada nesses 3 jogos fora. Ele pode, de repente, não digo que o jogo do Cruzeiro, uma derrota, tire as chances do São Paulo de brigar pelo G6, G4, mas complica. Ele pode estar eliminado da Copa do Brasil e se comprometer muito para o jogo da volta contra o Botafogo, se não conseguir fazer a melhor estratégia. Ontem, curiosamente, Tironi, eu acho que a melhor estratégia não era jogar com os principais jogadores nesse jogo. Pelo desgaste emocional, pelo desgaste físico. E aí, os principais, o Luiz Gustavo foi muito mal, o Lucas foi mal, o Caleri foi mal, porque os caras, o Rafinha foi mal, porque os caras estavam completamente... Os caras jogaram uma decisão na quarta-feira, depois do negócio de Montevidéu. Alguns foram para Montevidéu, para o enterro do esquerdo. Talvez ontem um pouco o arriscar com um time mais fresco, mesmo que fossem vários reservas, como aconteceu no jogo com o Palmeiras, por exemplo, talvez fosse melhor do que colocar a tropa de choque. Não fez, porque tem 11 dias pela frente, falou, vou para a última arrebentação e todo mundo descansa depois. Eu imagino o mesmo raciocínio do Tite, né? Deu no que deu. Né? Então, eu acho que não é uma decisão fácil, porque se você toma... E aí, o último ponto, eu acho que o Massini falou isso no começo, o Rafael tá mal. Sim. E um time tá em 300 com o goleiro tá mal, é um problema. Só que o reserva dele não é o Carlos Miguel. O reserva dele não é o Carlos Miguel, né? Isso tem o Rafael levar em consideração. Falhou clamorosamente contra o Palmeiras, falhou contra o Atlético. Falhou, sim. E falhou ontem clamorosamente no gol do Keno, quando ainda tinha... né? Então é uma situação... muito se atribui a queda do Rafael à convocação para a seleção. Agora tem toda essa tensão em relação ao Lucas, né, que foi convocado na sábado, né, pelo Dorival. Falei que o Lucas ia ser convocado. Falei para vocês aqui o tempo todo. Lucas vai ser convocado, Lucas vai ser convocado, Lucas vai ser convocado. Lucas foi convocado. Então tem isso, tem a pausa, mas a pausa sem alguns dos principais jogadores que estão servindo as seleções, o Bobadilha, Ferrarese e tudo mais. A ver. Na outra situação da pausa, o São Paulo vinha bem. A pausa fez mal. Né? Foi aquela sequência Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco. No jogo contra o Vasco, o Zubeldia mudou o leme. Mudou o sistema e tal. Eu acho que o Zubeldia vai ter que tentar uma outra cartada para a sequência. Aí pela frente, o time que ele encontrou já tem problemas. O Ferreirinha se machucou, etc e tal. Então tem reforços chegando. Mas ele está encontrando soluções, né? Ele está encontrando soluções.
O resultado, o menino. Sim. No segundo tempo também mudou bastante o time, assim. Então, mudou peças. Mas vamos lá, o jogo é contra o Cruzeiro, não é contra o Galo. Esse é o jogo. Mas então, né, Marcinho? É a mesma coisa. Na prática então, não é, né? É que nem o Flamengo, próximo jogo do Flamengo. É contra o Bahia, é contra. Mas vamos lá. O Flamengo tem um monte de jogador. Outro isso. O São Paulo não tem. Não os tem. Então vamos lá. Mais ou menos, né? Então, mas não os tem. Senão ele não teria feito essa loucura que ele fez. De botar os caras o tempo todo. Se ele tivesse segurança... Uma conversa até então, né? Uma conversa que se coloca aí sobre, poderia ter mudado o time e tal, mas uma conversa que vem sendo colocada há bastante tempo, vou tirar a palavra, é que não tem um reserva do São Paulo que esteja pedindo passagem. Para falar, bom, agora então a gente vai trocar... Então, mas é um pouco como o Mancini falou, né? O William Gomes mostrou alguma coisa, o Marcos Antônio mostrou alguma coisa. Está contratando 2 jogadores agora, né? O elenco também vai ter os zagueiros, tem uma quantidade de zagueiros considerável, né, de bom nível. Então, acho que ele acaba com a desconfiança do Sabino. Trabalho dele. Sim. Entendeu? Então, para mim, o jogo contra o Galo, claro, vale. O São Paulo pode reverter. Tá mais próximo ganhar um título do que no Brasileiro. Mas, olhando para o nível dos confrontos, o São Paulo não pode ir para 7º, 8º lugar no Brasileiro. Mas é assim que vai ser, né? Já dá para antecipar que ele vai jogar tudo contra o Atlético. O intervalo para o jogo do Cruzeiro é mínimo. Não sei nem se vai ficar em Minas, talvez, Belo Horizonte. É quarta e sábado, é isso? Não, quarta e quinta 21h45 e domingo. E depois já é o Botafogo no Rio. Então, o jogo do Cruzeiro... Tem até já alguns jogadores suspensos. Já comenta aí o que você achou da contratação do lateral esquerdo, que acho que pode até fazer mais de uma função, Jamal Lewis, e do Santiago Longo, que dizem que também é um bom volante, um cara assim, mais ou menos com as características do Paul Fernandes, que o Zubeldia queria muito, um Pablo Maia, que marca muito bem, mas que tem uma boa saída de bola. A gente lembra que o Pablo Maia é um grande marcador, mas o Pablo Maia tem deficiência na saída de bola, ele toca muito para trás, isso às vezes matava um pouco o time. O que equilibrava era o Alisson, né? Por isso que Alisson e Pablo Maia faziam tão bem a dupla de volantes, porque o Alisson é o cara que tocava para frente, que corria o tempo todo, e dava dinâmica no meio de campo, e o Pablo Maia já era o cara que marcava mais. Bobadilha e Luiz Gustavo ainda não se encaixaram nisso. Quem sabe a dupla de volantes do São Paulo para os próximos jogos seja o Santiago e quem sabe também Marcos Antônio, que para mim é muito parecido com o Alisson. Não sei se vocês estão gostando das atuações do Marcos Antônio, assim como eu, mas eu acho ele um volante muito mais dinâmico com Bobadilha, um cara que toca pra frente, que busca o passe mais arriscado, vamos dizer assim, que tenta dar início à jogada. Então isso é muito importante. E um cara que chega da Premier League, e aí a gente tem o contraponto, né? A gente vê por muitas vezes a mídia esportiva, não o G4 aí, que esses caras, eles, apesar de todos serem declaradamente torcedores de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, eles deixam de lado as suas opiniões clubistas. Mas em outros debates, ESPN, Sport TV e tantos outros, Jovem Pan, a gente vê claramente o clubismo onde, independente de quem o Flamengo contrate, é craque, independente de quem o Corinthians contrate, é gênio, e independente de quem o São Paulo contrate, tem que esperar. Vocês lembram que o Lucas Moura teve críticas ao Lucas Moura? A gente tem que ver como é que ele chega no Brasil. É um cara que a Inglaterra não quis. Vocês lembram disso? Então, pro Jamal ser criticado, é um cara que não teve espaço lá na Inglaterra e agora chega aqui no Brasil por empréstimo. Cara, o cara jogava na Premier League. E assim, eu já falei aqui e repito, os times de meio de tabela para baixo da Premier League não são superiores aos times de meio de tabela para cima do Campeonato Brasileiro. Você pega lá um Fulham, você pega esse time, Southampton,
esses times, se jogar Southampton contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, cara, não vai dar uma grande diferença. O time da Inglaterra vai amassar o time brasileiro. Não, a gente tem que parar com essa falácia. Mas a diferença técnica e tática de alguns jogadores, isso existe. A gente viu o Thiago Silva veio do Chelsea, joga outro esporte. O Lucas veio do Chelsea, joga outro esporte. Então os jogadores que vêm da Europa, eles realmente vêm com um trato diferente, vêm fisicamente melhor, taticamente são muito mais inteligentes que os jogadores brasileiros, mas a gente tem que parar com a falácia de que todos os times da Premier League são melhores que os times brasileiros. Isso é uma mentira. A gente tem lá os 4, 5 grandes, do meio de tabela para baixo, cara, sinceramente, não deixa nada a desejar com o Internacional, o Atlético Paranaense, o próprio Bahia que tá vindo bem em Fortaleza. Então, vamos calma, a gente vê aí uma apagação de pau pra Premier League que não é tudo isso não. Se no Brasil a gente tivesse um gramado como tem na Premier League, se a gente tivesse arbitragem como tem na Premier League, com certeza o futebol brasileiro seria melhor. Porque o que a gente viu ontem no jogo contra o São Paulo foi uma piada. O cara literalmente pegou a bola com a mão. E é como foi dito aí nos comentários. Se essa jogada é dentro da área, é pênalti. E é simples. Se fosse dentro da área que tivesse acontecido, era pênalti pro São Paulo. Como foi fora da área, não deram nada. Então, a gente tem um bom volante chegando, a gente tem um bom lateral esquerdo chegando, a gente vai até ter a troca, né? O Wellington vai lá pro Southampton, e é uma coisa que eu não entendo. A gente vê até o contrário, né? Eu até cheguei a comentar isso. O que leva um garoto como o Wellington a pensar, pô, eu vou jogar num time da Premier League que todo ano cai. O Southampton todo ano cai. É tipo o Criciúma daqui, sobe e desce, sobe e desce. Eu vou deixar de jogar no São Paulo, de renovar pro São Paulo, onde eu sou lateral esquerdo titular, e vou pra Inglaterra jogar num time que cai. Sobe e cai, sobe e cai. Vai ganhar em euro, vai jogar no tapete, beleza, mas sobe e cai. Fora que a gente vê entrevistas de jogadores que jogaram em times pequenos e médios da Inglaterra, que não há pressão. Hoje a gente vai jogar com o Manchester, a gente vai pra cima. Não. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Se empatar, empatou. Não tem. E aí a gente vê um cara como o Jamal, que poderia sim permanecer em algum outro time da Europa, por favor. Então vamos ficar nesse time aqui que jogando segunda divisão de campeonato, ficar aqui nesse sobe e desce. Eu vou lá pro São Paulo. Time de topo de tabela, pelo menos do meio pra cima de tabela do Campeonato Brasileiro. Briga pelas Copas. Para vocês entenderem o contraste. O São Paulo precisa, para mim, o São Paulo ainda necessita de um meia. O Luciano não é esse meia. O Lucas faz essa função, mas em jogos como o de ontem, a gente tem que entender. E isso é algo que eu tenho na minha cabeça e ninguém me tira. Jogadores diferentes desequilibram partidas. O Lucas é um cara muito diferente. Mas ele não é um meia clássico, ele não é um 10. Ele é um cara que cria com drible, ele quebra linhas com drible. Jogos como o de ontem, trincados, que o Lucas não tinha espaço para correr, porque o gramado ruim, tinha sempre 2 na marcação, o Fluminense extremamente fechado. Você precisaria de um cara que tem o passe qualificado. O jogo estava extremamente igual, até o Ganso achar um passe de costas, de lado de pé, pro jogador que deu um drible e fez o gol. O São Paulo não tem esse cara. O São Paulo não tem esse cara que onde tá todo mundo olhando pro lado e ele dá a bola pro outro, achando o coleguinha livre. O São Paulo não tem esse jogador. O São Paulo não tem um cara que tire o coelho da cartola. Ontem, o Corinthians tem o Garro, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Fluminense tem o Ganso. Todos os grandes times têm um cara que tira coelho da cartola. O Lucas é um cara extremamente acima da média. Mas o Lucas não é esse cara de tirar um coelho da cartola com passe. Ele precisa de espaço. Ele precisa de, no mínimo, o mínimo de espaço para correr, para driblar, para criar alguma coisa. E em jogos como o de ontem, como é que o cara vai driblar? O time tá todo lá atrás. Você precisa de movimentação, você precisa de dinâmica, você precisa de um passe. E o São Paulo não tem esse cara. O São Paulo não tem o cara que coloca o Caleri na cara do gol.
Se o São Paulo tivesse um meia de verdade, e aqui eu não tô falando do Luciano, que eu nem considero o Luciano como meia, ele é literalmente uma piada de mau gosto, ele é um excelente segundo atacante. E não adianta você vir aqui nos comentários, mas é um artilheiro do time na temporada. É um artilheiro do time na temporada jogando mal. Muito mal. Jogo contra o Tajeres, o Luciano não jogou nada, fez um gol. Jogo contra o Red Bull, o Luciano não acertou nada. Fez o gol de pênalti no rebote do pênalti que ele mesmo errou. Então não venham. Não venham. Mas é um artilheiro do time. Se o São Paulo tivesse um meia de verdade, o Caleri teria o mesmo número de gols que o Pedro. Fácil, ou mais. Porque o Caleri, ele recebe tijolada, ele recebe pedrada. Seja, o tanto que o Caleri apanha nos jogos. O tanto que o Caleri apanha nos jogos pra criar jogada pra esses caras. Pra mim, o São Paulo ainda precisa de um meia. O jogo tá difícil, você abre o Lucas, ou você joga muda o sistema. Você muda o sistema, coloca 3 volantes, faz um losango ali no meio de campo, né? Você coloca 3 volantes, coloca um 10, coloca Lucas e Caleri na frente. Olha que beleza. Olha que coisa interessante. Isso pode ser feito. Mas pra isso a gente precisa de um meia. Vamos ter tempo para trabalhar. Semana de data FIFA é ruim porque não tem jogo, mas é bom que o Zubeldia pode criar e tentar algo para botar esse São Paulo de volta aos trilhos. Deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.